Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. e esse é o 7º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E a cena de hoje é: Nossa, como é difícil colocar limites nessa relação. como que eu faço para dizer não para as pessoas que eu amo? Vai ser um bate-papo bom, hein, Camila? Esse assunto tem o que falar, hein? Tem. Tem muito pano pra manga. É impressionante, né, Giovana? Eu fiz um trabalho semana passada num espaço aqui da cidade de Campo Grande e a minha intenção era falar sobre... O tema do trabalho foi: quando a voz cala, o corpo fala. E o que surgiu foi justamente essa temática do limite, principalmente a necessidade de dar limite nos vínculos mais próximos. Ali dentro de casa, com mãe, sabe? No relacionamento com o marido. Inclusive, foi um tema também de terapia de muitos pacientes meus. E eu fiquei pensando e o quanto que isso também é um tema para mim, né? Porque todos nós, né, passamos por momentos, relações que às vezes a gente tem dificuldade de entender os nossos próprios limites, porque mais do que dar esses limites, a gente precisa entender, né? Quais são esses limites? E os limites também não são só para os outros, né? Agora você está falando e eu estou lembrando que essa semana esse tema foi um tema para mim também. Na verdade, acho que desde do ano passado, no meio do ano passado mais ou menos, que eu venho lidando com esse tema comigo mesma, sabe? Na minha relação com a minha alimentação, na minha relação com o meu dinheiro, na minha relação com o movimento do meu corpo, né? O que é que eu posso, o que é que eu não posso nesse momento. Então, essa é uma temática que eu acho que perpassa a nossa vida, né? E que faz parte dos nossos primeiros vínculos até hoje. Com certeza. Inclusive, eu estive no Psicodrama Público de São Paulo como ego, da Maria Ângela, e, inclusive, você que gosta do psicodrama, que tem interesse em conhecer mais, todos os sábados tem uma sessão de psicodrama público. O psicodrama público existe há muitos anos, há quase 20 anos, e agora, depois da pandemia, eles fizeram no formato online. Então, fica muito acessível para todo mundo, do Brasil todo, do mundo todo. E se você tem interesse, pesquisa aí no Instagram, Psicodrama Público de São Paulo, que é uma oportunidade de você olhar para você, olhar para questões sociais, para questões, enfim, no geral. Relacionais, né? Sim, com certeza. E é uma possibilidade de você sentir um pouco do que é o psicodrama também. Então, já peguem a dica aí. Esse é online, gente. Aqui em Campo Grande a gente tem uma vez por mês, aqui na Escola de Psicodrama Entre Nós, que fica no Caranda Bosque, também o encontro de psicodrama público. Ele é gratuito e se você tiver interesse, você pode mandar uma mensagem, perguntar. Você pode fazer parte de um grupo que divulga, né, quais são as datas de psicodrama público, e cada mês tem uma temática diferente. Ontem também teve o psicodrama público daqui, né, que a temática foi loucura. Muito bom. Mas voltando, né? Então, e inclusive falando, né, do psicodrama público, o que aconteceu? Nós preparamos ali, né, uma temática e é assim, o psicodrama a gente não sabe o que vai vir de forma específica. Nós estruturamos ali uma sessão, nos aquecemos e o que vem é o que precisa, né, o que precisa vir. E aí, no decorrer ali foi o tema limites. Trabalhamos limites na relação familiar. E o que você pensa, Gi, sobre essa questão dos limites, né? A sua cena foi relacionada a limites nos vínculos amorosos. Você está prestes a casar, né? Então deve estar com esse tema fresquinho aí, né? Com certeza. Mas sabe que em relação ao relacionamento, tenho muito mais posicionamento em frente a isso. Já sei o que é negociável, o que não é, o que vai, o que é funcional, o que é disfuncional. Mas um lugar de muito desassossego, vamos dizer assim, é como colocar limites familiares. Como eu preciso sempre estar ali disposta, eu preciso sempre estar dizendo sim para coisas que às vezes nem faz mais sentido para mim. Então, acho que para mim esses limites
a primeira coisa é reconhecer qual que é o meu limite nessa relação. Será que eu preciso mesmo? E é difícil entender isso, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, só que não tem sentido mais, porque fez sentido em outro momento da minha vida. E agora já não cabe na minha rotina. E tem uma coisa que você falou pra mim uma vez, que era do fazer tudo rapidinho. Né? E eu não sei se foi um tema de podcast, não lembro, mas a gente teve uma conversa. Acho que ainda não, assim. mas pode vir, viu? E de parar de fazer as coisas rapidinho, porque a qualidade cai e a gente acaba se sobrecarregando com esse rapidinho. E eu vejo que na tentativa desse servir, desse sempre estar disponível, dessa dificuldade de dizer não, eu quero fazer rapidinho ali, não, eu vou dar conta, rapidinho, eu incluo aqui na minha agenda. E, poxa, não é assim que funciona. Então, eu tô aprendendo sobre esses limites e não precisar estar sempre ofertando, sempre servindo, sempre atendendo às expectativas, porque não cabe para mim, não cabe a mim. Então, acho que você falou em várias coisas aí que eu fiquei pensando, né? Que assim, algumas vezes a gente ultrapassa os nossos limites porque a gente quer agradar. Algumas vezes, principalmente nesses vínculos mais próximos, né? De com pai, com mãe, a gente vem, né, de uma ideia cultural, social e até religiosa de que a gente precisa doar, né, para essas figuras, independente do estabelecimento de troca que existe nessa relação, né? Sim. Então, essa é uma outra coisa que faz muitas vezes a gente se doar. E eu fiquei pensando também, né, Giovana, que nós, psicólogas e pessoas de modo geral que trabalham com profissões onde o cuidado é a principal tônica, muitas vezes a gente precisa olhar isso com mais carinho e mais cuidado, porque a gente está no nosso dia a dia acostumada, né, nessa relação de doação, né? Sim. E aí a gente vai para nossa vida pessoal, sai do papel profissional, vai para nossa vida pessoal, e é como se a gente precisasse fazer um ajuste nisso, né? Peraí, nas nossas relações pessoais, como é que eu lido com essa troca, né? Sem ficar sempre nessa posição, considerando que eu tenho que sempre doar, sempre cuidar, sem prestar atenção. E não é nada contra isso, né? A gente pode fazer isso, contanto que a gente esteja respeitando os nossos limites, as nossas bordas, né? Com certeza. Eu costumo usar essa imagem da borda, que eu acho ela interessante, sabe? Eu acho que as nossas bordas, elas às vezes elas são mais permeáveis, às vezes mais impermeáveis, às vezes elas precisam ser de um jeito, às vezes precisam ser de outro. O grande ponto é a gente reconhecê-las para a gente poder brincar com elas, assim, ó, aqui eu preciso de mais, aqui eu preciso de menos, né? E também estabelecer e deixar isso claro para o outro, né, Giovana? Porque às vezes a gente não deixa claro para o outro. Sim. Né? Qual que é o nosso limite, ou quando a gente está ultrapassando o nosso limite, e a gente fica esperando que o outro adivinhe isso, né? Isso também traz problema na relação, né? Tem uma situação bem engraçada que uma vez, eu não lembro qual que era o assunto, a temática, e acho que o meu sogro perguntou assim, e você, Giovana, que é psicóloga, o que você acha disso? Algo nesse sentido. Eu falei assim, olha, aqui eu sou só humana. E aí virou zoação, né? Então você não é humana enquanto psicóloga. Mas enfim. E o quanto que às vezes nessa postura do cuidado, a gente fica, né, ali atenta a tudo, querendo servir, querendo cuidar, querendo zelar e querendo dar um posicionamento e, poxa, não, aqui eu sou só filha, aqui eu sou só noiva, não preciso estar ali no papel de psicóloga. Então respeitar esses limites é uma coisa que eu tô aprendendo, eu tô entendendo quais são as minhas bordas. E quando você fala de borda, me vem, e foi também um tema do psicodrama público, as águas batendo no rochedo, sabe? Então, qual que é? Qual que é o meu rochedo? Onde que eu posso deixar? Onde eu não posso deixar? Porque às vezes transborda ali, mas volta, né? Não ultrapassa. Então, entender esses limites, eu acredito que é um exercício diário, porque as coisas elas vão acontecendo, os nossos vínculos vão se fortalecendo ou vão ficando mais fracos também, porque a gente não consegue talvez verbalizar também, né? Então... Eu fiquei pensando quando você estava falando que talvez a gente possa pensar num passo a passo, né? Assim, o primeiro passo é reconhecer e estabelecer quais são as suas bordas. Né? E entender talvez isso dentro de cada papel, né, Gi, que a gente tem trazido muito essa lógica dos papéis, né? Então, assim, dentro do papel de filha,
as minhas bordas são essas, o jeito no papel de namorada é isso, o jeito no papel de casada é isso. E tem aquelas que estão em todos os âmbitos, que tem a ver com quem a gente é, né? Então, acho que reconhecer essas bordas, esses limites, é um primeiro passo, né? Um trabalho de autoconhecimento, né? Como que eu vou me relacionar com essas bordas, com o outro, já é outro passo, né? E como que eu vou negociar esses espaços a partir dessas bordas, porque o outro também vai ter as dele, né? O outro também vai ter os limites dele. E eu penso que na relação com pai e mãe, isso é muito desafiante, porque são pessoas que fizeram parte da nossa formação, inclusive das nossas bordas, né? É a partir desses primeiros vínculos, né? Quando a gente pensa na construção da matriz da identidade, que vai fazer com que a gente vai construindo aí os primeiros traços, vamos dizer assim, as primeiras linhas dessa borda, né? E aí, quando a gente chega na vida adulta, onde essas bordas elas foram sendo recheadas e foram sendo pintadas e desenhadas por outras experiências também, com outros vínculos, essa pessoa que eu sou na vida adulta, na relação com a minha mãe e com meu pai, muitas vezes não é mais aquela mesma pessoa que eu sou ali, né? Nem na infância, na adolescência de um outro jeito, na juventude, né? No início da juventude de um jeito, na vida adulta de outro jeito. E como que eu vou fazendo para ir estabelecendo esse limite, estabelecendo essa relação que precisa ir se movimentando também? Sim. E muitas pessoas, eu acho que essa cena foi uma cena que surgiu nesse trabalho que eu fiz, sabe, Gi? E muitas pessoas têm dificuldades de, depois da vida adulta, estabelecer novos limites e novas trocas dentro da relação, nesse trabalho em específico que apareceu na relação com a mãe, né? Então, é algo que o primeiro passo é reconhecer quais são os seus limites e suas bordas, como isso foi mudando ao longo do tempo, e se colocar numa posição de novas negociações, né? Sem culpa, porque o que acontece, eu não sei se você vê isso em consultório, Gi, mas eu vejo muito em consultório que o que acontece na relação com a mãe e com o pai, mais com a mãe até eu vejo do que com o pai, o que acontece é que a pessoa se sente culpada de estabelecer determinados limites. De falar o não, né? Olha, hoje não dá, hoje eu não posso. Sim, como se para a minha mãe ou para o meu pai eu tivesse sempre que estar disponível. E às vezes tem isso de mãe com filho também, né? Também acontece o contrário. Sim. Eu uso assim que existe uma coisa que se chama dívida de gratidão. É como se eu tivesse uma dívida eterna com os meus pais, com os meus familiares mais próximos, e por isso que eu quero estar sempre disponível. E enquanto a gente não rompe com essa dívida que a gente cria no nosso imaginário, porque os nossos pais eles não vão deixar de nos amar porque a gente não pôde ir ao médico naquele dia, naquele horário com ele, ou porque não deu para eu ir passar o Dia das Mães com ela. Então, acredito que quando a gente entende que não precisa ser uma dívida, porque os vínculos é para ser leves, é para ser tranquilos, é para ser, claro que vai ter os conflitos, vai ter as dificuldades, mas não é para ser uma coisa pesada, né, que a gente veja como um fardo. Então, nós precisamos saber qual que é a nossa acomodação em cada vínculo e qual que é o nosso limite em cada vínculo, quando sim, quando não. E reconhecer isso, como a Camila bem disse, é refletir, né? Conseguir olhar de forma crítica, sair um pouquinho do papel e olhar, sair da ilha para ver a ilha, para conseguir assimilar mesmo o que está acontecendo, por que eu faço o que eu faço, por que será que eu preciso, qual que é a minha necessidade nisso. Então, reconhecendo isso, passando por esse processo de autoconhecimento, faz toda a diferença para que a gente consiga se posicionar e entender ali quais são as nossas bordas, né? Para mim, gratidão e dívida são coisas quase antagônicas. Elas colocaram numa mesma frase, né? Porque, assim, gratidão é uma coisa que precisa vir da própria experiência, né, Gi? Que eu acho que é então, importante a gente falar sobre isso, porque, veja bem, na relação com pai e mãe, a gente também precisa estar atento às trocas que são estabelecidas, né? Não é porque é pai e mãe que necessariamente as trocas não são importantes ali, na forma como você vai experimentar aquele vínculo. Não, é importante, né? Então, a gratidão, ela vem como algo orgânico, né? Como algo que ela vem natural daquela experiência, daquela troca que eu estou vivendo, né?
E dívida, aí é uma coisa que vem com peso já, pelo menos socialmente, né? Dentro da nossa lógica do que é uma dívida, é uma coisa que já vem com certo peso, Sim. uma certa obrigatoriedade. Sim, e isso que eu trabalho muito com os meus pacientes, porque quando se torna obrigação, já não é genuíno, não é gratidão. Sabe, vou fazer porque a minha mãe depois vai ficar jogando na minha cara. Sabe, existem muitos discursos assim, desse tipo, e a gente vê que entra nessa contradição, e o que era para ser uma relação de troca, uma relação recíproca, uma relação gostosa, acaba sendo um peso. E aí que vai se destruindo, né? Porque... A questão que fica, eu acho, uma das questões que fica é assim, como é que eu faço para também conseguir falar para o outro que eu estou precisando estabelecer novos limites, né? Ou estou precisando que o outro me enxergue dentro dessa uma que eu sou hoje. Porque pensando nas cenas que eu vivi nesses últimos 15 dias, desse trabalho e outras cenas, eu vi muita narrativa de mulheres, já depois dos 30 anos, né, trazendo essa experiência de como se a mãe ou o pai não conseguisse mais reconhecer quem elas são. Elas mudaram ao longo do tempo, como eu falei, né? Porque saiu ali daquela matriz, né, de relacionamentos iniciais e foi vivendo sua vida, e foi vivendo outras experiências e outros vínculos foram agregando ali e tal. E muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de pessoas que já saíram de casa, ou mesmo que já trabalham, né, que têm a sua experiência fora, os pais não acompanham exatamente tudo o que está acontecendo, né, na vida dessas pessoas. E aí é como se a sensação fosse assim, de repente, quem é essa pessoa, né? Então eu acho que tem um desafio aí de como que eu faço para colocar para o outro quem eu sou hoje, o que é importante para mim, o que mudou nesse sentido, sem necessariamente agredir o outro, para que possa existir uma reconstrução, vamos dizer assim, de um vínculo saudável, né? Você falou algo muito importante, né? De como que a gente vai falar disso, porque nós abordamos isso no último episódio, que às vezes a gente toma dois caminhos, ou ir para o lado completamente oposto, ou a gente ir para um lado de repetição. E cadê o caminho do meio nisso tudo, né? Então, como que eu vou verbalizar que agora eu não sou mais aquela menina, que eu não sou mais aquela criança, que eu não sou mais aquela pessoa que não tinha tantos compromissos, então eu consegui estar disponível. Então, mostrar isso e conseguir dialogar faz toda a diferença no vínculo, né? O que acontece é que na maioria das vezes a gente quer conversar sobre isso na hora do conflito, né? Na hora do estresse, né? Do alvoroço, na hora em que o conflito ali da relação aparece, né? E nessa hora é a hora que o sangue tá quente, né? A hora que tem um tanto de emoção ali que muitas vezes atrapalha que essa comunicação ela seja efetiva, né, Giovana? Então eu costumo pensar que esse tipo de conversa, o melhor momento é no momento tranquilo. E pelo menos na minha clínica, eu não sei como é que acontece com você, eu vejo as pessoas às vezes tendo resistência a essa lógica. Por quê? Porque é como se assim, mas tá tudo bem, de repente eu vou trazer um tema conflituoso. Sempre assim mesmo. E eu gosto de pensar assim, olha, se é uma planta que já está sensível, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia com a planta, se é uma planta que já está sensível, eu preciso de um terreno fértil. Eu preciso de um terreno fértil, de um solo adequado, de uma iluminação adequada, né? De uma coisa de molhar ali no momento adequado para que ela possa germinar. Agora, se eu pego uma planta que já está sensível e eu vou colocar num solo que está árido, né? Que não está fértil ali, numa iluminação que não está legal, num clima, numa ventania, numa situação assim, o que vai acontecer? Tem muito mais chance dessa planta morrer, né? Ou de não dar certo e dar muito mais trabalho. Sim. Então, eu costumo dizer que esse tipo de situação, ele precisa de um solo fértil e bem cuidado para isso. E aí eu acho que isso passa para uma capacidade da gente conseguir lidar com momentos que não são só gostosinhos, com momentos que realmente tem uma divergência, porque lidar com limites, né, pensando aqui alto agora com você, assim, lidar com limites é lidar muitas vezes com o que há de diferente entre eu e você. Enquanto a gente está no que é igual, no que parece, no que a gente pensa do mesmo jeito, no que a gente converge, tá lindo, né? É fácil, né? Tá lindo, é facílimo, né? E na hora em que começam a aparecer as diferenças, como que eu faço para lidar com isso? Né? E muitas vezes
os limites aparecem ali, as nossas bordas aparecem quando elas se diferenciam da borda do outro, né? Então, normalmente, essas são conversas, são diálogos que são sensíveis. E para isso, na minha visão, elas precisam de um solo fértil. Se a gente for pensar no desenvolvimento infantil, a criança ela precisa de um tempo para elaborar uma resposta. Por isso que ela fica toda acanhada quando a gente já chega perguntando: Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Ela já chora, já não quer, fica tímida. E eu falo que é exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente entra num conflito, quando a gente está numa conversa, se a gente for tentar abordar essa questão do limite na hora da emoção, não vai funcionar, nós vamos nos perder em algum momento ali pela nossa emoção. Então é importante pensar 1 dia, 2 dias, cultivar esse solo, né, para que essa conversa venha a ser mais assertiva. E principalmente com casais, eu abordo muito isso, do quanto que não precisa estar no problema para falar do problema. Vamos tentar, vamos sair de casa, vamos conversar. Já fica a dica aí para os casais, hein? Tem uma conversa difícil? Vamos sair para tomar um café e vamos conversar sobre isso? Por que não virar uma pauta do relacionamento, né? Porque parece que às vezes só vai vivendo, só vai empurrando e nunca se resolve. E a gente vai colocando a poeira debaixo do tapete, uma hora isso vem à tona e a rinite ataca, né? Então a gente não pode deixar que isso aconteça. E pequenas ações, pequenas conversas, manutenção de vínculo, é assim que vai acontecendo, no momento que tá tranquilo. Quando o mar tá mais tranquilo, que a gente vai conseguindo surfar ali, né? Então... eu gosto de pensar também, gente, que assim, se a gente vai mudando tanto ao longo dos anos, né? Se a gente muda individualmente ao longo dos anos, e com isso as nossas bordas também vão se movimentando, o que a gente precisa, o que a gente quer e o que a gente pode muda ao longo do tempo, por que que a gente considera que uma relação ela vai permanecer sempre do mesmo jeito e que eventualmente a gente não vai ter que fazer a revisão desses contratos, né? Não tem como. Sim. Eu não sei porquê, eu até vou pensar sobre isso, porque parece que culturalmente existe uma lógica de que dentro do relacionamento amoroso é como se não pudesse ter esses recontratos, né? As DRs, elas são até consideradas de forma pejorativa muitas vezes nos vínculos. E não são, né? Não é discutir a relação. Eu chamaria de outro jeito, eu chamaria de repactuação, de reconhecimento do outro. Porque o outro ele tá mudando à medida que as experiências vão acontecendo. A gente muda, gente. Né? Parece bom, óbvio, né? parece óbvio dizer isso, mas muitas vezes quando a gente está dentro de uma relação, a gente muda e quer que a relação fique do mesmo jeito. E aí eu tô falando em relação com mãe, com pai, com filho, né? Relação com parceiro, com uma parceira, muda. E eu acho que, voltando para a questão dos limites, é importantíssimo que a gente vá também se reconhecendo, né, ao longo da nossa vida, para que a gente possa ir vendo para onde que os nossos limites estão indo. Porque isso também vai permitir que quando eu converso com o outro, eu também tenha mais clareza de quem eu sou, né? Com certeza. E entrando nesse âmbito da conversa, eu gosto muito de comunicação não violenta. Porque é entender a sua necessidade. E muitas vezes a gente se pega num papel de ataque, né? Não, você não fez isso, você não me respeita, né? Quando a gente quer impor os nossos limites. Só que isso não funciona. A gente tem dificuldade de assumir a nossa vulnerabilidade e falar das nossas necessidades. Então, eu gosto de utilizar a comunicação não violenta para realmente passar por esse processo de autoconhecimento, de entender o que eu estou sentindo, o que eu quero e o que eu espero da outra pessoa. E não falar o que não está sendo feito. De ontem para hoje eu vivi uma cena que cabe bem aí dentro disso, gente. Vou contar em revelações por minuto aqui. Então, eu tava com um amigo em casa e a gente foi assistir um filme. E a gente tava vendo, assim, qual era o filme que ele queria, qual era o filme que eu queria assistir e tal. E aí ele sugeriu um filme. E aí eu falei assim, olha, eu não gosto desse filme e dei uma justificativa. Só que do jeito que eu dei a justificativa, ficou parecendo uma coisa como se eu estivesse colocando um juízo de valor naquilo. Como se aquele estilo de filme fosse um estilo de filme menos inteligente ou pior do que o tipo de filme que eu gosto de assistir. E na hora que eu falei isso, ele, ao invés de me dizer, olha, você fez isso, ele me deu uma resposta assim, bem... assim, jogou pra mim uma coisa que ele sabia também que eu não ia gostar do jeito que ele tinha falado, né?
E aí ficou aquele silêncio, parou aquele silêncio no ar, ele continuou vendo o filme, aquela cena, né? Silêncio, cada um do seu lado do sofá, e ele vendo o filme lá e tal. Quando foi daqui a pouco, eu falei, não, vamos conversar, né? Eu falei assim, olha, e até não falei de um jeito muito legal, eu falei assim, acho que você tá me devendo desculpa, mas na verdade quem tava devendo desculpa primeiro era eu, né? E eu falei, não, mas eu também devo desculpas a você, porque do jeito que eu falei, realmente não foi legal. Eu falei de um jeito que eu sei que machucou você, e aí você me falou uma coisa que me machucou. E eu não tive essa intenção, eu queria dizer isso, isso e isso. Aí eu pude explicar para ele qual que tenha sido a minha intenção e que a minha comunicação não tinha sido assertiva nesse sentido, tinha passado outra impressão para ele, e ele pôde se desculpar e dizer, realmente, quando eu me sinto machucado com alguma coisa, às vezes eu também machuco. E como foi importante, e aí a gente teve essa conversa, beleza, tudo bem, mas depois a gente precisou voltar para isso e conversar mais sobre isso para deixar isso claro. E aí ele inclusive disse para mim, mas quando você pede desculpa, você deve pedir desculpa primeiro e não dizer para o outro pedir desculpa primeiro. Porque isso também parece que você está se colocando numa posição de dona da verdade. E eu falei, você tem razão. Mas olha que interessante, assim, uma conversa que falava sobre gostos, o que cada um gosta, o que cada um não gosta, sobre uma comunicação que não foi feita de forma assertiva nem por mim, nem por ele, e a possibilidade de um poder dizer para o outro, olha, aqui você ultrapassou o meu limite e eu me senti machucado por você, e eu dizer também, olha, aqui você ultrapassou o meu limite e eu me senti machucado por você. E a gente entender por que cada um fez isso e conseguir ficar numa boa. Bem, mas é difícil isso, né? É difícil, não é fácil, né? E sabe, Cami, que vem que às vezes na nossa infância, voltando ali na matriz de identidade, o quanto que a gente aprende a ficar calado em algumas situações. Não pode chorar. Pra que chorar? Porque você tá chorando, chora por tudo. Ou, né, até ali na fase da adolescência, em que a gente escuta muito, você é muito bocuda, tudo tá revoltada. E a gente aprende a fechar, né? E vou evitar conflito, vou evitar qualquer coisa. E nesse evitar o conflito é que a gente acaba adoecendo, porque não reconhecemos. Ou, né, Gi, também acontece muito de... Hoje em dia eu me calo porque quando eu era criança e eu era bocuda e eu falava, acabava virando uma briga. Sim. E aí não conseguia se conversar sobre isso, virava uma confusão, uma briga sem resolução. Então eu vou aprendendo a evitar conflito, que aparece muito, porque eu entendo que os conflitos não levam a lugar nenhum. Isso é uma construção de crença, né? Que geralmente acontece aí nesse lugar da matriz, né? Da construção da matriz dos vínculos, que é assim, eu entendo que dialogar sobre um conflito só gera confusão e não leva a lugar nenhum. Então, para que eu vou conversar sobre uma situação conflituosa? Pois é. E aí passa por esse lugar de experimentar nos vínculos da vida adulta, poder viver uma situação diferente, né? Como essa conversa que eu te falei, que eu tive ontem. Sim. Que eu acho que a gente teve uma situação que foi ruim para mim, para ele, mas a gente conseguiu se entender ali dentro dos limites de cada um, né? Sim. A única coisa que eu fico pensando sobre comunicação não violenta, sabe, Gi, é que a gente precisa cuidar para que isso não seja só uma regra, para que isso não seja só, porque tem muitas coisas hoje em dia, é muito legal que isso esteja à tona aí, né, nos livros, né, no Instagram, muita gente pesquisando sobre isso, mas eu tenho visto algumas pessoas usar isso como uma regra e não como uma verdade, geralmente de dentro para fora. E isso não funciona, né? Funciona quando a gente genuinamente entende com certeza. Como isso toca o outro e como isso me toca, e a gente muda a nossa comunicação a partir desses princípios, mas sentindo esses princípios. Perfeito. Que eu acho que, nesse sentido, o psicodrama ajuda muito a gente. Porque as coisas, elas funcionam quando a gente integra, né? O que a gente sente com o que a gente pensa. E quando a gente vai se comunicar melhor com o outro, a gente se comunica com o corpo inteiro, né? Com certeza, com certeza. Quando você fala de tomar como verdade interna, e é isso, é de dentro para fora, é ver o propósito daquilo, entender de fato, não só ficar repetindo, né, ou reproduzindo um discurso que aprendeu de forma superficial. Por isso que existem muitas pesquisas, né, para aprofundamento mesmo, enfim. É uma forma de olhar diferente para nossa comunicação. E eu penso que uma coisa bem prática, viu, gente, para poder garantir
que você está fazendo isso com o seu corpo inteiro, né? Muitas vezes quando você vai pensar numa nova comunicação, até treinar, ou até estar ali numa situação em que você se propõe intencionalmente fazer diferente com o outro, parar, respirar, né? Que é uma coisa que a gente faz sempre, inclusive antes de começar o podcast a gente sempre faz aqui, né, Gi? A gente respira, a gente integra o nosso corpo, percebe como o nosso corpo está hoje e vai assimilando aquela forma que você está intencionando de falar a partir do seu corpo também, né? Sim. Respirar, pensar, peraí, como é que eu tô me sentindo? Tem alguma tensão? Não tem? O que é que essa tensão fala desse lugar de comunicação novo que eu tô experimentando? E aí você vai, como que eu posso fazer para esse corpo ficar mais à vontade nisso? E aí você vai integrando isso, esse pensamento, essa ideia dentro do seu corpo para que isso fique mais orgânico e mais verdadeiro, né? Bom. Eu não sei se você faz alguma outra, você trabalha bastante com comunicação, né, gente? Sim, eu trabalho mais com a respiração mesmo, do quanto que a gente pode estar presente para o nosso corpo e sentir esses incômodos e dar mesmo uma nova canalização para esses sentimentos, para essas emoções, porque muitas vezes os sentimentos que vêm durante um posicionamento que a gente vai dar, ou uma palestra, ou qualquer coisa que gera uma emoção diferente para o nosso corpo, tem um pouco da nossa história. Então, o que tá querendo, né? E às vezes a gente não dá voz para esse corpo. O seu trabalho é muito bonito, até por isso, né? Como que o corpo, como a voz se cala, né? E o nosso corpo vai sentindo as coisas. Então, acho que é isso mesmo, esse movimento de reconhecer o que você precisa, o que o seu corpo precisa nesse momento para te deixar mais tranquilo. Será que é uma respiração? Será que é tomar uma água, olhar ali no espelho, conversar com você mesmo? Você me trouxe também de conversar com a ansiedade. Conversa com a sua ansiedade. O que ela tem a dizer para você? Isso vai dando mais voz mesmo, vai trazendo mais clareza que a gente está sentindo. Isso. Pensando nessa questão dos limites do corpo, tem também exercícios bem simples, gente, que ajudam a gente a ir criando esses contornos e reconhecendo essas bordas do nosso próprio corpo. Que assim, que partem por um estado de presença e de respiração, acho que tem a ver com você reconhecer as bordas do seu corpo mesmo, sabe? Peraí, deixa eu prestar atenção na minha pele. Você já parou para prestar atenção na sua pele? Né? Que a pele é o grande contorno, é a grande borda, né? Que a partir dali que a gente se relaciona com as outras superfícies, com as outras texturas. Então, isso é um exercício simples e é um exercício super fácil de fazer. Às vezes tem momentos em que eu tô precisando me sentir mais conectada comigo mesma, que eu coloco uma musiquinha tranquila, eu tenho minhas playlists de relaxamento, de conexão. Às vezes eu deito no chão da minha sala e aí eu vou respirando e vou entrando em contato, sabe? Com as bordas do meu corpo, com a relação da minha pele com aquela superfície, se tá fria, se tá quente, a textura. Eu brinco que é amassar pãozinho, né? Tipo assim, fazer tipo uma automassagem, sabe, gente? Do próprio corpo para ir reconhecendo esse espaço. Parece que isso não tem nada a ver com tudo aquilo que a gente tá conversando até aqui, mas isso tem tudo a ver, né? Porque o limite do nosso corpo também é importante. Aliás, é importantíssimo, né, Giovana? Sim. E pensando em neurociência, quando a gente faz essa automassagem, quando a gente reconhece as bordas do nosso corpo, quando a gente sente o nosso corpo, a gente libera ocitocina, que é o hormônio do contato, é o neurotransmissor do amor, né? Se fala assim. E isso é autocuidado. Isso é demonstrar amor próprio para si. E a partir do amor próprio, de você reconhecer quem você é, do que você tem para dar para você mesma, que você vai fortalecendo a sua percepção de si. E a capacidade de você não permitir que o outro ultrapasse os seus limites, né? Com certeza. E que o que pareça uma coisa de amor possa ser uma coisa de violência. Porque pode ultrapassar ali as bordas, inclusive, do seu corpo, né? Sim. E pra gente, né, ir finalizando, eu penso assim, quantos sims a gente diz pro outro dizendo não pra gente? E quando a gente começa a pensar nesse sentido, por esse caminho, a gente vai vendo. Caramba, só falo não pra mim, pra falar assim pro outro, só tô assim, sempre servindo, e eu? O que eu estou dando? E não é sobre cobrar do outro, tá? É sobre você se dar.
Então, quais sims eu estou me dando? Quais sims eu estou me permitindo? E o quanto que a gente fica atenta aos sims e nãos que a gente tá dando, né? Eu vou finalizar aqui minha fala lembrando de uma cena que eu tive com meu filho, um sábado ou domingo de manhã, não lembro exatamente qual o dia que era, que eu tava lá parada, ele tava do meu lado, da minha cama, e eu pensando em alguma coisa. Ele falou assim, mãe, o que você tá pensando? Eu falei, ai, filha, eu tô pensando, eu tava supervisionando 2 pessoas aqui na escola, eu tô pensando no fulano X, no ciclano X, no que é que eu posso fazer pra ajudar eles, blá, blá, blá. E aí ele virou pra mim e falou assim, mamãe, você já prestou atenção que você tá sempre cuidando dos outros? Caramba! Ele tinha 10 anos na época, gente. E aí, na hora que ele falou isso, eu pensei assim, gente, realmente, eu tô aqui no sábado e no domingo com meu filho do meu lado e eu tô pensando no outro que eu vou cuidar. E aí, isso me fez começar a prestar um pouco mais de atenção aos momentos em que eu tô cuidando do outro e aos momentos em que eu preciso ali naquele instante cuidar um pouco mais de mim e dos meus espaços, né? Então, acho que é importante, gente, a gente ficar muito atento aos sinais também, porque as mensagens, elas vêm de vários lados. Nesse caso, nesse dia, veio do meu filho. Eu poderia ter desconsiderado isso, não ter feito nada com isso, mas não. Isso me tocou, ficou marcado e a partir disso eu pude começar a repensar, né, as outras situações da minha vida. É sobre sensibilizar o olhar para essas mensagens, né? É sobre sensibilizar o olhar. Isso dá um outro episódio. E, Camila, conta pra gente, exercício prático, pra gente entender esses limites nas nossas relações, nos nossos vínculos. Como que a gente pode fazer isso? Olha, eu acho que um primeiro exercício é você... Claro, o ideal é que você tenha algum espaço de autoconhecimento, que você vá construindo esse reconhecimento, né? Mas uma coisa que eu uso bastante é assim, gente, pega um dia tranquilo, que ninguém vai te interromper, né? Musiquinha que possa ser uma música que possa te levar a um contato maior com você mesmo. Qualquer estímulo que faça você ficar mais interiorizada, né? Eu gosto de música, de luzinha baixa, né? De criar um clima comigo mesma. E aí pega uma folha de papel e aí você vai pensar nos seus principais papéis ou naquele papel específico que você está precisando cuidar um pouco mais dos seus limites ou das suas relações, né? Então, se é lá com a minha mãe, se é com o meu parceiro, então eu vou pensar nesse vínculo, nesse papel que eu tô vivendo. E aí eu vou ali, meio que num exercício de tempestade de ideias, deixar que flua livremente quais são os meus principais valores. O que é mais importante para mim ali naquele vínculo, né? Eu vou fazer uma lista, faz uma lista simples disso. Pá, 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 pá. Depois você vai olhar essa lista e você vai fazer um filtro, que é assim, o que disso para você é inegociável? O que disso não dá para negociar? E aí você vai ter ali pelo menos um spoiler, né? Uma sementinha, né? Do que para você realmente é inegociável, é a sua borda ali limite e aonde que tem uma certa porosidade e que você pode trazer uma negociação nesse vínculo. Isso não precisa ser construído num dia só, né, Gi? Às vezes a gente abre essa lista e eu brinco que eu gosto de deixar de pano de fundo, assim. E você deixa de pano de fundo aquilo, sei lá, uma semana, um mês, você vai vivendo sua vida, mas com aquilo ali de pano de fundo. E aí você vai lá, revisita aquela lista, preenche. Acho que esse é um bom exercício prático. Ótimo, ótimo. E pensando que colocar limites, muitas vezes não é separar, não é se afastar, e sim aprender a andar de lado a lado, com respeito. Então, que você consiga se respeitar cada vez mais. Muito bom. E esse foi o 7º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. Se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Se inscreva-se no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. E no próximo encontro, a gente vai conversar sobre limites e redes sociais. Teremos uma convidada, viu? Até lá!